Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, André Afonso Monteiro, para o estudo do livro A Gênese, da obra codificada por Allan Kardec. Olá, amigo ouvinte da Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, a rádio que toda a família pode ouvir, programa Luz na Penumbra, comigo André Monteiro. Nós vamos retomar aqui o estudo do capítulo 14, Os Fluidos, item 34. Lembrando que nesse estágio, nessa altura aqui do nosso estudo, nesse momento, nós estamos estudando aqui, de uma certa forma, as propriedades do fluido, as suas características, a possibilidade de manipulação, enfim, a faculdade do medianeiro no sentido de manipular esses fluidos, o seu magnetismo. Então, é um estudo muito interessante que nos ajuda muito a entender o processo de cura. E qual deve ser o meu comportamento na condição de paciente quando eu necessito, quando eu estou em enfermidade, e qual é o meu papel e o meu comportamento também se eu sou um profissional da área de saúde ou se eu sou um médium que trabalha com a aplicação dos passes, com a fluidoterapia, conforme menciona o nosso querido Divaldo Franco. Então, no item 34 do capítulo 14 da obra Gênese, Kardec diz o seguinte: a faculdade de curar pela influência fluídica é muito comum e pode se desenvolver com a prática, mas a faculdade de curar instantaneamente pela imposição das mãos é mais rara. E o seu apogeu pode ser considerado como excepcional. No entanto, em diversas épocas e entre quase todos os povos, surgiram indivíduos que a possuíam em um grau muito elevado. Nos últimos tempos, viram-se muitos casos notáveis cuja autenticidade é incontestável, já que essas espécies de curas se baseiam num princípio natural e que o poder de efetuá-las não é privilégio, é porque elas não se afastam das leis da natureza e são milagrosas apenas na aparência. Então, amigos ouvintes, conforme nós já adiantamos, no caminho que nós estamos aqui, na trajetória do nosso estudo desse capítulo 14, Kardec começa a aprofundar essa questão da possibilidade da cura, magnetismo humano, magnetismo espiritual, magnetismo não, o fluido, né? O fluido humano, o fluido espiritual e essa possibilidade dessa mistura, desse magnetismo, dessa movimentação, desse trabalho com esse fluido no processo de cura e também no processo dos fenômenos físicos que podem ser produzidos através do magnetismo. Fenômenos da manifestação, né? que podem ocorrer não necessariamente apenas a cura em si, mas nós podemos citar aqui até dos fenômenos de aparição dos espíritos, de materialização dos espíritos. Então, Kardec vem colocar para nós que é comum essa possibilidade, essa faculdade. Mas o que se torna raro é a cura instantânea, esse fenômeno de cura instantânea pela imposição das mãos, que é uma questão mais rara. Ele diz, é comum a faculdade de curar pela influência fluídica. É muito comum e pode se desenvolver com a prática. E aí a gente até vê nos trabalhos nas casas espíritas da aplicação de passe, que as pessoas vão lá em tratamentos e acabam com o tempo se beneficiando e até se curando daquela enfermidade. Obviamente que a gente sempre vai necessitar
tanto do tratamento espiritual, mas nós não podemos abdicar e desprezar o tratamento da medicina humana. Um tratamento complementa o outro. Porque às vezes a gente vai ficar só curado ou com um ou com o outro, mas o ideal é que a gente faça os dois tratamentos e não, sob nenhuma hipótese, a gente deixe de consultar um médico sobre a enfermidade que nós estamos sofrendo. Então Kardec vai dizer que essa possibilidade da imposição da cura instantânea pela imposição das mãos é rara, é específica. E nós vamos nos recordar de uma passagem evangélica em que Jesus se encontrava rodeado de pessoas, ele estava no meio ali de uma pregação, alguma coisa assim nesse sentido, e do nada, naquele tumulto ali, as pessoas querendo falar com Jesus, querendo estar com Jesus, e do nada, Jesus sente que alguém o tocou, porque sai virtude dele. Ele diz para Pedro: Pedro, alguém me tocou. E Pedro fala: mas Jesus, como é que eu vou saber? Óbvio que alguém te tocou. Nós estamos aqui no meio de uma multidão, nessa confusão toda. Ele não, porque saiu virtude de mim, Pedro. E nesse passo, nessa referência que saiu virtude de mim, que é o que a tradução apresenta para nós não sabemos que virtude é essa que Jesus se referia. E a gente vai entender que essa virtude saiu algo de mim, saiu um fluido de mim. Eu doei fluido, mesmo que de uma forma inconsciente, desde que uma forma não proposital. Ele não fez aquilo propositalmente, mas ele sabe que ele doou o fluido. E aquela situação é narrada em um evangelho quando a mulher hemorrágica era uma mulher que ela vivia há 7 anos com a enfermidade acometida de uma hemorragia, e ela vislumbrou em Jesus, ela tinha certeza, ela tinha a fé que Jesus poderia curá-la. Porque ela já tinha ouvido, ela já conhecia a possibilidade de cura de Jesus. E ela não, através da medicina natural, da medicina humana, que aquela época ali lhe fornecia, ela não conseguiu a cura. Vivia 7 anos com a hemorragia. Como se ela ficasse ali todo dia, ela tinha um sangramento, a menstruação dela ocorria. E a mulher, quando estava na fase da menstruação, para os hebreus, ela era considerada impura, porque o sangue tornava a pessoa impura. Se você se machucasse e sangrasse, você era impuro. Você estava impuro, porque o sangue era como se ele... como se ele trouxesse uma ideia de impureza para os sacerdotes, para o povo daquela época. Tanto que a pessoa que estava impura não podia ser tocada, o homem não podia tocar a mulher quando ela estava no ciclo menstrual dela. Ela não podia adentrar ao templo. Ela não podia fazer nada, basicamente. Tinha que ficar dentro de casa esperando passar aquele ciclo. E aí vocês imaginem uma pessoa, uma mulher, durante 7 anos numa condição dessa. A discriminação que ela sofreu. Então, ela, quando viu Jesus, quando soube dos milagres, e nós entendemos aqui no estudo da obra Gênesis que o milagre, apropriadamente como a palavra ao pé da letra, não existe, ela falou: esse homem pode me curar, porque ela tinha conhecimento dos feitos de Jesus. Então, ela tinha uma fé tão grande, mas tão grande, amigos ouvintes e internautas, que isso desenvolveu aquele magnetismo de atrair para ela, ao contato com Jesus. Ao ter aquele contato, ela, mesmo que involuntariamente, da parte de Jesus, ela consegue fazer com que ele doasse esse fluido para ela. Olha que interessante, a fé dela potencializou, e ela, com o magnetismo dela, era tão forte aquilo,
foi tão forte da parte dela, e aí a gente encontra respaldo nessa afirmação aqui de Kardec, que é como se ali foi o efeito contrário, né? Não foi ela que impôs as mãos. Mas ela teve uma fé tão grande que isso potencializou que ela pudesse extrair aquele fluido ali de Jesus naquele momento, ao tocar a barra das vestes do nosso mestre. Nesse simples contato, ela obtém a cura. E o mestre diz, foi a tua fé. Porque quando ele faz essa pergunta, ele fala, fui eu que toquei, Senhor. Fui eu que lhe toquei. Ela se apresenta e ele entende, foi a tua fé que te salvou. A tua fé te curou. Ou seja, a fé dela potencializou aquele fenômeno. Potencializou a cura e o estancamento daquela hemorragia. Mas, amigos ouvintes, nós estamos aqui fazendo o estudo da obra Gênese, capítulo 14, os fluidos, no item 34. Aqui comigo, André Monteiro, e ali na técnica, o nosso querido Pablito. Então, amigo ouvinte, retomando o nosso estudo, a gente vai entender que durante todos os tempos aconteceram essas possibilidades da cura. Em todos os povos, em todos os segmentos religiosos, mesmo de forma consciente ou inconsciente. Mas que é um fenômeno que aconteceu, confirmado pela ciência. E Kardec coloca isso aqui, ó. Isso acontece e sempre aconteceu. O raro é, pela imposição das mãos instantaneamente, a pessoa atingir a cura. Pessoas vão ser dotadas de um magnetismo que elas vão impor as mãos e a pessoa, dependendo da necessidade dela, dependendo da permissão na lei de Deus, ela vai atingir aquela cura ou não. Jesus, ele tinha esse poder, ele impunha as mãos, curava. Os discípulos, os apóstolos, eles foram com o passar do tempo adquirindo essa possibilidade de curar pela imposição das mãos. E nós temos até lá o fenômeno do Pentecostes, né? Quando eles falaram várias línguas, promoveram curas. Logo após a desencarnação de Jesus, eles atingem essa condição também, eles conquistam essa faculdade e essa possibilidade de curar pela imposição das mãos. O apóstolo Paulo também, em determinado momento, atinge essa possibilidade. É Ananias, salvo engano, que naquele fenômeno lá com Paulo, ele cura Paulo também da cegueira, impondo as mãos. Então nós vamos ver que de tempos em tempos isso é registrado na nossa história. Mas, amigo ouvinte internauta, isso nos traz a uma grande e importante reflexão. Será que é qualquer um que pode impor as mãos e curar? Será que é qualquer um que pode obter essa cura dessa mesma forma como essa mulher hemorrágica conseguiu com Jesus? Qual era o grande diferencial ali? Primeiro, que a relação é com Jesus, não era com André. Ele era um médium ali, curador, ele era que possibilitava era o sujeito, era o medianeiro, era ele a figura principal. Então aí já muda um pouco, né, a nossa característica de entendimento. Então a gente está falando de Jesus. Será que qualquer um pode ser igual a Jesus? Jesus fala, né? Se tivesseis uma fé do tamanho de um grão de areia, movimentaria essa montanha. Então ele vai dizer que ali o importante é ter a fé, ter a certeza. Ele já tinha, naquele outro evento também, naquela passagem do Evangelho em que o pai leva o filho obsediado e eles não conseguem curar, Jesus reitera, homens de pouca fé. No evento também que Pedro anda sobre as águas, uma fé vacilante. Então, ele vai dar para nós que uma das características, nós vamos entender isso, é uma fé racional, viva, forte, vibrante dentro de nós. Então, se eu quero ser curado, eu tenho que ter uma fé. Se eu quero curar, eu tenho que ter fé. Dependendo desse grau da minha fé,
essa faculdade de cura e essa possibilidade de ser curado pode ser potencializada ou não, sempre respeitando os desígnios e a lei de Deus. O que significa respeitar as leis de Deus? Qual o propósito? Qual o projeto da reencarnação? Qual a possibilidade que nós temos? Qual é a nossa missão nesse mundo? Quais são as experiências que nós temos que passar? Então, respeitadas essas linhas gerais, com essa fé forte e vibrante, a gente vai poder desenvolver essas faculdades, tanto de ser curado como o de curar. Mas é importantíssimo isso, porque muitas vezes isso vai acontecer em todos os templos, em todos os segmentos religiosos. Tanto aquele que vai promover a cura, como no caso de Jesus, como o da mulher hemorrágica, que necessitava dessa cura. Quando nós somos acometidos de uma enfermidade, passamos por um processo de doença, nós procuramos o médico. Nós podemos procurar também um ambiente religioso que possa nos facilitar essa cura. É comum isso acontecer. Vou até a casa espírita porque estou com um processo de alguma enfermidade. Vou procurar uma igreja, seja católica, protestante. Vou no templo de Umbanda ou de Candomblé. Vou e existem diversas religiões que promovem processo de cura pelo magnetismo. Temos aí uma série que nós podemos citar aqui, que a gente pode, dependendo da nossa necessidade, que a gente vai buscar. Igrejas messiânicas, o John Ray, que é aplicado também, que não deixa de ser uma espécie de passe de magnetismo. Enfim, todos com o propósito de curar. Mas qual vai ser a nossa posição e o nosso comportamento nesse momento? E aí nós vamos analisar as duas posições. Que pode ser que eu seja o médium, e aí nós vamos estender esse conceito também ao médico, ao profissional da saúde. Então Jesus, ele veio ao mundo para nos curar. Por isso que aquele fluido é doado por ele, mesmo de forma inconsciente e não proposital, porque ele estava ali curando todo mundo. Era o dom nato dele, curar. Então, ainda que ele não tivesse a intenção, ainda que aquela mulher não se apresentasse previamente, a cura aconteceu. Então, ele já era predisposto à cura. Quando nós vamos procurar um médico, esse médico está predisposto a nos curar também. Quando nós vamos procurar uma casa espírita para um tratamento espiritual, aquelas pessoas que vão nos atender estão predispostas a nos curar. E o nosso pensamento, e aí é que vai criar uma ligação, um elo, uma sintonia, uma harmonia entre todos, porque eu chego até o ambiente desejando, potencializando a minha vontade, uma potência da alma, a vontade de ser curado, e aquele companheiro que está lá também para me atender potencializa a vontade de me curar. E aí cria um elo que vai favorecer esse processo. Pensamento firme, concentração, compenetração de ambas as partes, de todos os envolvidos naquele momento. Todos imbuídos no mesmo propósito que a cura. Um curando e o outro sendo curado. Agora vamos imaginar de forma diferente se nós buscamos, seja o médico, seja o ambiente da casa espírita religiosa, o templo, de uma forma displicente, desconcentrado, sem fé. Estou vindo aqui, mas tenho certeza que não vai acontecer. Estou vindo aqui, mas meu caso já é perdido. Ou eu não acredito em nada disso, estou vindo só por vir mesmo. Ou eu estou preocupado com um compromisso social que eu vou ter. Estou doido para essa sessão acabar e tomar logo o passo que eu tenho que sair, eu tenho que visitar, tenho que ver a novela, tenho que ver um filme, tenho que ir no cinema. Tenho um compromisso. E aí eu estou com pressa, ali ansioso. E esse exemplo serve para as duas partes, tanto para a pessoa que quer ser curada, como para aquele que quer curar. Médico, profissional da área de saúde, ou o paciente.
Então essa displicência, essa negligência, essa falta de fé, ela dificulta o nosso tratamento. Ela vai dificultar o tratamento. Da mesma forma que o médico também tem que estar com essa concentração compenetrado. Todos nós temos que estar dispostos a facilitar esse processo. Nós chegamos a essa conclusão através dessas passagens que nós citamos, do próprio Evangelho do Mestre Jesus, de informações coletadas também nas obras de André Luiz. Há um livro, Entre a Terra e o Céu, em que André Luiz narra que uma companheira ela foi acometida de uma obsessão muito forte. Essa obsessão já tinha caminhado ali para uma subjugação e ela não estava conseguindo se recuperar, melhorar com os tratamentos da medicina humana. Ela prossegue com o tratamento da medicina humana, mas aí ela resolve procurar o tratamento religioso, o tratamento espiritual. E não vai dando certo essa busca dela. Em especial, nós nos lembramos aqui, em uma missa, ela vai até uma missa, e aqui, amigo ouvinte, internauta, não entendam como nenhuma crítica à religião católica, não é isso, porque os exemplos ali que o André traz podem acontecer em qualquer ambiente, em qualquer templo religioso. Mas nesse caso específico que marcou bastante, pelas características que foram postas, justamente é essa da companheira indo até a missa. E a missa ali vai transcorrendo e o André Luiz vai narrando a visão espiritual que ele tem daquele evento. As pessoas desconcentradas, desligados, o próprio padre desconcentrado, o padre com pressa porque ele tinha um compromisso social logo após a missa. E o André Luiz narra que no momento ali da entrega das hóstias, ele, da comunhão, né? Os espíritos desencarnados, os benfeitores, eles iam fluidificando aquelas hóstias. Mas a predisposição, a displicência, a desconcentração das pessoas era tão grande, e do próprio padre, que a forma como o padre ia falando, iam saindo fluidos, vibrações cinzentas da sua boca que iam ali minando aquela hóstia, aquele fluido, iam ali dissipando o fluido que os benfeitores tinham depositado na hóstia. Apenas uma senhora, narra o André Luiz, apenas uma senhora que estava ali compenetrada, concentrada, consegue se beneficiar da fluidificação daquelas hóstias. Tudo porque a maioria, todos os demais que ali se encontravam, inclusive o próprio padre, estavam completamente desconcentrados. Estavam ali apenas cumprindo um evento social. Não tinham entendido a essência daquela celebração. Então, amigos ouvintes e internautas, isso é muito importante para nós entendermos esse processo de cura, como funciona, processo de magnetização, de fluidificação. Tudo isso serve para que a gente tenha a ideia de como isso funciona, que não acontece por osmose ou de uma forma qualquer. Não basta ir, tem que ir de cabeça e de coração. Então, amigos ouvintes, nós chegamos ao final do programa de hoje, desejando a todos muita paz em seus corações e até a próxima semana, se Deus quiser. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra. A Rádio Rio de Janeiro
está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, Nádia do Couto Vale, para comentar o Céu e Inferno, ou a Justiça Divina segundo o Espiritismo, da obra codificada por Allan Kardec. Amados ouvintes, amadas ouvintes, amados internautas, amadas internautas, que a paz de Jesus permaneça conosco hoje e sempre. Continuamos o estudo desta obra, estamos no capítulo 2 da segunda parte, um capítulo no qual o nosso querido Allan Kardec, nosso amado codificador, nos apresenta os espíritos felizes, como eles viveram, como desencarnaram, como despertaram e como continuaram a viver no plano espiritual. Esta é uma relação que permanece para todos os capítulos e, portanto, para todas as instâncias ou para todos os níveis de evolução espiritual dos espíritos, posto que Kardec coloca aqui na segunda parte vários capítulos, cada um relatando ou apresentando a todos nós exemplos que estão dando conta, estão patenteando, demonstrando essa relação entre como nós vivemos, como nós desencarnamos, como despertamos e como passamos a viver no plano espiritual. Mas estamos aqui no capítulo 2, Espíritos Felizes, já estudamos alguns, já estudamos Samson, já estudamos Jobar, já estudamos esses espíritos que são tão importantes para a nossa edificação, para o nosso aprendizado. Então já vimos várias nuances, várias possibilidades desses espíritos felizes, nos patentearam como vale a pena nós continuarmos em nosso esforço sagrado, esforço da evolução. Portanto, nós já vimos Samson, Jobar, Samuel Filipe, e hoje nós vamos ver um outro. Os espíritos felizes, tal como estamos aqui habilitados a vê-los ou a analisá-los, aprender com eles, nos falam, ou pelo menos o conceito de felicidade está posto na relação direta de como cada qual vive enquanto encarnado. Mas mesmo os espíritos felizes têm passado ou passam por período de perturbação, porque nós temos estudado, não só em O Livro dos Espíritos, mas em todas as obras, inclusive nesta aqui, O Céu e o Inferno, ou a Justiça Divina segundo o Espiritismo, que o período de perturbação é comum a todos os desencarnantes. O que muda é a duração desse período de perturbação, que é natural, mas dependendo do nível evolutivo do espírito, naturalmente, de acordo com as suas conquistas espirituais. Então, esse período de perturbação, o que é? É um fenômeno de importância capital, nós estamos vendo, aqui mesmo em O Céu e o Inferno, ou a Justiça Divina segundo o Espiritismo, nós já estudamos aqui na mesma parte que nós estamos estudando, mas no capítulo 1 desta segunda parte, nós vimos no item 5 que Kardec estabeleceu, como ele diz, em primeiro lugar e como princípio, 4 casos que ele considerou como situações extremas. E dentro desses limites há uma infinidade de variantes. Nós vamos apenas recordar o que já estudamos juntos aqui pelo programa Luz na Penumbra, na Rádio Rio de Janeiro. Diz-nos Kardec: o primeiro destes casos, ou a primeira destas situações é: se no momento em que se extingue a vida orgânica, ou seja, o corpo físico, o desprendimento do perispírito fosse completo, a alma nada sentiria absolutamente. E nós vemos que não sente mesmo.
Segunda situação: se nesse momento a coesão dos dois elementos estiver no auge de sua força, produz-se uma espécie de ruptura que reage dolorosamente sobre a alma. É o caso de desencarnações súbitas e muitas vezes naturalmente decorrentes de acidentes ou de assassinatos. Terceira situação: se a coesão for fraca, a separação torna-se fácil e opera-se sem abalo. Isso ocorre quando o corpo já está em avançada idade, então o próprio desgaste do corpo e a própria idade já vão facilitando esse desprendimento. E o quarto e último dos exemplos que Kardec nos dá aqui, ou das situações extremas que ele aponta, se após a cessação completa da vida orgânica existirem ainda numerosos pontos de contato entre o corpo e o perispírito, a alma poderá ressentir-se dos efeitos da decomposição do corpo até que o laço inteiramente se desfaça. Isso se dá também nos casos de suicídio. Então, Kardec conclui: daí resulta que o sofrimento que acompanha a morte está subordinado à força adesiva que une o corpo ao perispírito, que tudo o que puder atenuar essa força e acelerar a rapidez do desprendimento torna a passagem menos penosa. E, finalmente, completa Kardec, que se o desprendimento se operar sem dificuldade, a alma deixará de experimentar qualquer sentimento desagradável. Então, isto é o que está posto aqui pelo próprio codificador, nesta mesma segunda parte, mas lá no primeiro capítulo, a respeito desse período de capital importância, que é o período de perturbação natural e diríamos até necessário para os espíritos desencarnantes. Nesse instante, a alma experimenta uma espécie de torpor nesse período de perturbação. Paralisa momentaneamente as suas faculdades e neutraliza, pelo menos em parte, as sensações do espírito. Lembrando que sensações são mais próprias do corpo físico, que sensações são mais próprias do corpo perispiritual. Pode ser considerada, então, essa perturbação o estado normal no instante da morte. Pode perdurar por tempo indeterminado, portanto, varia de algumas horas a alguns anos. E a mesa mediúnica, nós já constatamos pessoalmente que até durante alguns séculos isto se dá. Nós, pessoalmente, já conversamos com alguns espíritos que desencarnaram séculos atrás, de quando nós estávamos conversando com eles à mesa mediúnica. Kardec usa uma comparação à medida que a criatura se liberta. Portanto, a alma sente-se como o homem que desperta de um sono profundo. As ideias ficam ou apresentam-se um pouco confusas, um tanto vagas, incertas até. A vista distingue assim como que através de um nevoeiro, mas pouco a pouco a vista vai se aclarando e então despertam-se na memória do espírito o conhecimento de si mesmo, porque a memória está também aí desperta. Esse despertar é diferente para uns quanto para outros. Em que sentido? Para uns é calmo e para outros pode ser aterrador, pode ser ansioso, como uma espécie de pesadelo. Como assim? Lá em O Livro dos Espíritos, na pergunta número 165, nós temos que a alma, os espíritos superiores explicaram, respondendo à pergunta de nosso querido Kardec, eles explicaram que a alma se acha como que aturdida,
como quem despertou de sono profundo e procura orientar-se sobre a sua nova situação. Então, há uma lucidez das ideias e a memória do passado, tudo isso volta ao espírito à medida que se apaga a influência da matéria que a alma, então, acaba de abandonar. E então também é quando, ao se apagar, se dissipa essa espécie de névoa que lhe obscurece os pensamentos. Segundo nosso querido mentor Manuel Filomeno de Miranda, em sua obra Temas da Vida e da Morte, ele nos diz que a perturbação espiritual após a morte do corpo físico, naturalmente, é, portanto, o resultado do comportamento de cada criatura enquanto se encontra sob as imposições orgânicas, ou seja, a perturbação espiritual após a morte do corpo físico é o resultado de como a criatura se comportou enquanto estava encarnada. Então, mesmo os espíritos felizes passam por período de perturbação. Foi a questão que nós nos pusemos a todos aqui que estamos estudando a matéria. Nesse caso, o período de perturbação também acontece aos espíritos felizes, e a resposta é sim. Mas depende de seu estágio evolutivo, do nível de consciência, por consequência, e do grau de desprendimento da matéria. Nós vimos isso já exemplificado principalmente no caso de Samson e de Jobar. E vejamos agora o que aconteceu com Van Durst, que nós continuamos a estudar juntos aqui, eu, Nádia do Couto Vale, com todos vocês aqui pela Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, no programa Luz na Penumbra. E quem foi Van Durst? Um antigo funcionário que desencarnou em 1863 em Antuérpia. Ele desencarnou com 80 anos de idade. E ele foi evocado pouco tempo depois de seu decesso, da sua morte no corpo físico. Um médium perguntou ao seu guia, o próprio guia do médium, se poderia evocar Van Durst. A resposta do guia do médium: este espírito lentamente se refaz da sua perturbação e, conquanto possa responder-vos imediatamente, muitas mágoas lhe custaria tal comunicação. Peço-vos espereis ainda uns 4 dias, pois até lá ele saberá das boas intenções manifestadas a seu respeito e a elas corresponderá amistosa e gratamente. Nós vemos aqui que ele, como espírito feliz, por causa das conquistas que já trazia na sua intimidade profunda, ele poderia responder imediatamente às questões. Mas ele ainda guardava marcas no seu sentimento, nas suas emoções, e por isso o guia do médium disse: muitas mágoas ainda, por causa disso, ainda presentes no psiquismo do espírito Van Durst, essas mágoas ainda lhe pesariam, seriam ainda desagradáveis para ele se ele estivesse dando a comunicação mediúnica. E então o próprio guia do médium estimou em uns 4 dias, quando então Van Durst já teria se recuperado dessas marcas emocionais no seu sentimento. Naturalmente que aqui, então, o refazer desse espírito já foi um tanto mais lento, mas ele poderia responder, mas isso lhe custaria essas tantas mágoas. E então o guia espiritual, como nós já vimos, pede mais esses 4 dias, porquanto nos conhece, o nosso guia espiritual nos conhece e conhece os nossos mecanismos. E então, nessa condição, também conhecia Van Durst. Consequentemente, a seriedade da evocação também está aqui mais uma vez sublinhada,
porque o próprio guia do médium diz: até lá, após os 4 dias, ele saberá das boas intenções manifestadas a seu respeito. E por isso, ele vai responder com amistosa e gratamente. Portanto, nós vemos que, inclusive em algumas casas espíritas sérias, como é o meu grupo, nós vemos que ninguém pode evocar nenhum espírito porque nós sabemos nada a respeito dos ascendentes da situação em que está posto aquele espírito, e à reunião eles comparecem porque são avalizados, levados até a reunião pelos espíritos superiores, são espíritos de alta envergadura que coordenam, supervisionam os trabalhos à mesa mediúnica. Nós vemos aqui, portanto, que o espírito feliz teve essa perturbação algo dolorosa, que durou algum tempo, mas isso tudo em função da ignorância do que nós, que já conhecemos a doutrina espírita, não temos mais. Nós não somos mais ignorantes, sabemos perfeitamente o que vai nos acontecer, nos aguardar, porque a doutrina espírita nos ensina, consequentemente, ela nos prepara, e foi isso que Van Dust lamentou. Ele próprio reconhece que tal conhecimento ter-lhe-ia facultado desprender-se facilmente e uma fácil e agradável iniciação na vida espiritual. Então, o despertamento e o conhecimento do mundo espiritual e todos os desdobramentos disso, que nós todos estudamos no Espiritismo, de fato, ela foi grande, a duração da perturbação. De fato, ela foi grande. Viver e não viver, estar rudemente preso ao corpo, sem poder servir-se dele, ver os que nos foram caros, sentindo extinguir-se o pensamento que a eles nos prende. Oh, que coisa horrível! Que momento cruel esse em que o aturdimento nos empolga e constrange, para desfazer-se em trevas logo após. Sentir tudo, para estar um momento depois aniquilado. Querer-se ter a certeza do seu eu sem encontrá-la. Não existir e sentir que se existe. Perturbação profunda, diz ele, e diz aqui também o nosso amado codificador. E é por isso que Van Dust manda um recado para o filho. Ele diz: dizei-o, isso tudo que nós estamos acabando de comentar sobre os ensinamentos da doutrina espírita, o Van Dust pede: dizei isto tudo, dizei-o a meu filho tantas vezes quantas bastem para que se instrua e creia, porque do contrário a nossa separação continuará aqui no plano espiritual. Portanto, aqui nós vemos a louvável preocupação do pai Van Dust, mas os filhos, os familiares, os amigos nem sempre dão crédito. Nós até lembramos aquela parábola do rico e de Lázaro, assinalada por Lucas, no capítulo 16, versículo 19, quando ele diz: por favor, vão lá e contem à minha família, contem aos amigos. E então os espíritos lá no plano espiritual disseram: se eles não ouviram a sua palavra e as dos outros profetas e orientadores, por que haveriam agora de nos acreditar? Nós vemos aqui, portanto, que há uma hétero e uma autopercepção sobre a felicidade da parte de Van Dust. Kardec cataloga-o como espírito feliz. Ele próprio declara-se longe desse estado. E é exatamente isso que nós vemos aqui na comunicação dele logo no início. Ele diz: meu amigo, bem leve na balança da eternidade foi o fardo da minha existência, e no entanto bem longe estou de ser feliz. A minha condição humilde e relativamente ditosa é de quem não fez o mal, sem que por isso visasse a perfeição.
E se pode haver pessoas felizes numa esfera limitada, eu sou desse número. O que sinto é não ter conhecido o que ora conheceis, porque a minha perturbação não se prolongaria por tanto tempo, seria menos dolorosa. É claro que aqui ele está dizendo que em conhecendo, ia aplicar, ia fazer. Então, e o despertamento dele, como foi? Do ponto de vista do tempo psicológico. Ele diz, depois de um tempo incalculável de angústias contidas, sem forças para senti-las, vem então o renascimento gradual da vida, o despertar de uma nova aurora em outro mundo. E como é que é esse outro mundo? Como se sente então Van Durst nesse outro mundo? Nada de corpo material, nem de vida terrestre. Nós vamos aqui lembrando que a consciência de que não tem mais corpo físico é tão importante e que revela o seu estágio evolutivo, e também a consciência de que a vida terrestre está realmente extinta, encerrada como experiência. Então, não mais os homens carnais, não mais os encarnados na relação com ele. Mas havia sim, diz ele, formas diáfanas. Nós aqui lembramos que o nosso mentor André Luiz nos fala sobre o peso específico do perispírito, dependendo do grau evolutivo do espírito. Então, havia formas diáfanas, espíritos que deslizam e surgem de todos os lados. Aqui, novamente, lembramos o peso específico do perispírito, por isso que eles deslizam. E que nos cercam, diz Van Durst, que não podemos abranger com a vista, nós não podemos ver essas criaturas diáfanas que deslizam, porque, diz Van Durst, é no infinito que flutuam. E então há essa sensação maravilhosa, depois daquele desprendimento, das mágoas todas, dos ressentimentos, ele diz que é no infinito que flutuam essas formas diáfanas, espíritos superiores, que cercavam Van Durst, não à toa, porque ele era um espírito feliz, já naquela ocasião, catalogado pelo nosso querido codificador Allan Kardec. Essa é uma mensagem delicada, importante e muito estimulante para o nosso esforço evolutivo. Que a paz de Jesus permaneça conosco hoje e sempre. Que assim seja. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra,